Imperors Domination, capítulo 35. Físico imortal supressor do inferno. A terceira onda de sangue é o último nível da fundação do palácio. Esse nível é, como o nome sugere, é quando o sangue de um cultivador finalmente se condensa em uma única gota de sangue da longevidade. Esse é o sinal de uma mudança sanguínea com sucesso. Existia um ditado famoso que dizia que no mundo da cultivação, o físico se aperfeiçoa, fortalecendo o sangue alimenta a roda da vida fortalece o palácio do destino, em retorno, ajuda a fortalecer a roda da vida, então, suplementa o sangue fortalece e o físico, então, protege o palácio do destino. Físico, roda da vida e palácio do destino, essas três existências sempre se beneficiaram e cooperaram. Todas são indispensáveis. Um físico forte permite que a energia do sangue seja forte. Com a energia do sangue forte, a longevidade é maior. Quanto mais longa, mais forte o palácio do destino será, e um palácio do destino formidável permite que o cultivador tenha um físico ainda mais forte. O palácio do destino também empresta seu poder para a roda da vida. A roda da vida cria sangue da longevidade, o sangue da longevidade fortalece o físico, e, então, o físico mais forte pode proteger o palácio do destino ainda mais eficientemente. Entretanto, não importa como o sistema funciona, todos os três definitivamente são dependentes da energia do sangue. Se o poder de um cultivador fosse muito alto, uma energia do sangue fraca não seria capaz de suportar seu poderoso físico, roda da vida e palácio do destino. Então, é necessário que a energia do sangue se transforme em sangue da longevidade. Sangue da longevidade é extremamente valioso para um cultivador. Cada gota do sangue da longevidade é criada por meio de vários ciclos de purificação. Eles não são somente o pico de energia do sangue, mas eles também contêm o misterioso grande dom. Também havia outro ditado sobre o sangue: 10.000 gotas de sangue, uma longevidade, uma gota de sangue, 10.000 anos de longevidade. Muitos cultivadores interpretam isso diferentemente durante seu treinamento. Entretanto, havia um ponto em comum em suas interpretações. Era que uma gota de sangue da longevidade requeria 10.000 partes de energia de sangue para se formar e que uma gota de sangue da longevidade de um imperador imortal poderia fazer um mortal viver por 10.000 anos. Ainda que ninguém tenha tentado usar uma gota de sangue da longevidade de um imperador imortal em um mero mortal para prolongar sua vida, a frase acima deve deixar claro quão valioso cada gota de sangue da longevidade é. Chegar ao estágio da terceira onda de sangue não é algo impressionante, um cultivador normal precisaria de apenas alguns meses. O ponto crucial desse estágio era usar uma lei de mérito de longevidade para melhorar a energia do sangue, e Li Qi estava fazendo justamente isso. A roda da vida atrás de suas costas radiava sua energia celestial enquanto girava a energia do sangue de Li Qi em um padrão circular. Ademais, no centro da rotação tinha um vórtice. Uma vez que esse vórtice apareceu, sua energia do sangue ficava mais forte e rápida, ela fluía como um aguaceiro torrencial. Por causa do seu físico mortal e sua roda da vida mortal, sua energia do sangue era originalmente qualquer coisa menos impressionante. Entretanto, nessa juntura particular, sua energia do sangue estava se aproximando do nível de físico Shantian e roda da vida Shantian. Sua energia do sangue corria como um rio, nunca parando. Ela terminava rapidamente uma revolução em torno do seu dantian superior até seu dantian inferior. Ela ficava mais e mais rápida até que um vórtice gigante se formou no corpo de Li Qi, em forma de um redondo e crescente sol. Essa era a parte mágica e amedrontadora da lei de mérito sol crescente giratório. Esse método podia tornar a energia do sangue em um fluxo extremamente poderoso. Devido a essa velocidade inacreditável, o palácio do destino dentro do destino verdadeiro de Li Qi de repente apresentou sinal de vida. Nesse momento, o destino verdadeiro de Li Qi foi totalmente despertado. Era similar a um gigante com asterisco sugando o vórtice de sangue que estava girando devido à lei de mérito sol crescente giratório. NT, Ku é um peixe que se assemelha a uma baleia.
O Kun continuava a sugar o vórtice com extrema velocidade. As incantações escritas das 6 variantes do Kunpen tornaram-se vivas como luzes ofuscantes. Essas incantações despedaçaram completamente o vórtice a caminho em pedaços menores no processo de refinamento. Depois do processo, a energia do sangue se tornou ainda mais pura e grossa com brilhos cristalizados. Então, o sangue temperado foi locomovido de volta à roda da vida. O destino verdadeiro se tornou ainda mais forte, assim como as incantações Kunpen. Cada incantação lembrava um Kunpen como se fossem feitos de carne viva. Eles se dividiam devagar em ainda menores Kunpens enquanto eles voavam para as 4 direções, cheios de vida. A operação inteira foi muito natural, como se isso fosse o normal a sempre acontecer. A lei de mérito Sol crescente giratório de Li Qi estava na verdade, purificando a energia do sangue, tornando-a forte, e ainda usando-a para fortificar as incantações no seu palácio do destino. Ao longo dos anos, incontáveis discípulos tentaram cultivar a lei de mérito Sol crescente giratório. Entretanto, eles falharam porque seus métodos eram falhos e imperfeitos. Eles podiam somente lamentar suas falhas. A versão de Li Qi foi aperfeiçoada por meio de puro esforço e paciência através dos anos. Era uma coisa que ele não poderia ter feito sozinho. Entretanto, ele conseguiu com a ajuda de pessoas como Minhen, Tun-Ri e o Rei Dragão Negro, entre outros. Depois de um dia e uma noite de purificação do sangue, ele ouviu um som. Era como se um objeto extremamente pesado tivesse caído em sua roda da vida. Nesse momento, ele sentiu como se sua mente tivesse sido iluminada. Tudo estava claro para ele. Todo o seu corpo estava relaxado e envolvido em uma aura dourada, e a aura do seu sangue, na parte de trás de sua roda da vida, estava mais clara do que nunca. Li Qi examinou seu corpo. Ele descobriu uma brilhante gota de sangue da longevidade. Era carmesim como fogo e extremamente bela, como se fosse uma criação dos céus aparecendo na roda da vida. Essa gota de sangue era prova de que Li Qi tinha conseguido ultrapassar o estágio da fundação do palácio e sua oficial entrada no estágio da expansão do palácio. Se alguém dissesse que Li Qi demorou 3 meses para alcançar o estágio do segundo despertar da fundação do palácio, então ninguém ia acreditar que demorou apenas um dia e uma noite para que ele criasse uma gota de sangue da longevidade. Entretanto, esse era o poder amedrontador da lei de mérito do Sol crescente giratório. Um gênio conseguiria alcançar o segundo despertar em um dia, mas o mesmo demoraria pelo menos 10 dias para formar uma gota de sangue da longevidade. Entretanto, Li Qi precisou apenas de um dia para cumprir essa tarefa. Ninguém ficaria calmo após escutar essa notícia. Era essa, também, a razão pela qual muitos gênios escolhiam a lei de mérito do Sol crescente giratório apesar de suas falhas, no passado, devido à sua incrível velocidade de cultivação. No dia seguinte, quando Não-Wiren viu Li Qi, ele estava muito surpreso e perguntou: Sênior, você já alcançou a expansão do palácio? Eu alcancei ontem à noite. Li Qi afirmou insipidamente. Se fosse qualquer outra pessoa, ele estaria muito orgulhoso. Somente os maiores gênios seriam capazes de formar uma gota de sangue da longevidade em um dia. Entretanto, Li Qi sabia que tudo isso foi graças à sua lei de mérito. Ele pessoalmente não tinha nada do que se orgulhar. Depois de ouvir a resposta de Li Qi, Não-Wiren, em um transe, disse: Sênior, eu ainda lembro que há uns dias atrás, seu destino verdadeiro não havia chegado ao segundo despertar. 2 dias atrás, eu cheguei ao segundo despertar. Li Qi ainda permanecia calmo como a água de uma lagoa, e respondeu: Você realmente demorou 3 meses para alcançar o segundo despertar, mas demorou somente um dia para purificar sua primeira gota de sangue da longevidade. Depois de saber a história completa, Não-Wiren fracamente perguntou. Li Qi simplesmente sorriu, sem palavras. Após um momento, Não-Wiren ficou ao mesmo tempo apavorado e maravilhado diante de tal velocidade. A lei de mérito Sol crescente giratório realmente é um método impressionante e milagroso, por isso não é estranho tantos discípulos terem tentado cultivá-la no passado. Sua voz,
cheia de arrependimento, soou novamente. É um infortúnio que a falha desse método é um limitante. Muitos gênios tentaram aperfeiçoar esse método, mas nenhum conseguiu. Não Waring curiosamente perguntou novamente. Em que estágio você vai trocar para um diferente método de roda da vida? Até onde seu conhecimento chegava, ele sabe que não se pode cultivar a lei de mérito sol crescente giratório para sempre devido à sua falha incorrigível. A melhor maneira de cultivar do início ao fim, não importa se era uma lei da roda da vida ou lei do destino, era usar o mesmo método o tempo todo. Essa era a maneira pela qual alguém realmente aperfeiçoava sua cultivação. Um cultivador poderia trocar seu método de cultivação atual, mas isso só levaria a defeitos irreparáveis no futuro da longa jornada do grande Dão. Um dia, quando uma calamidade chegar, esse defeito seria uma fraqueza fatal. Entretanto, para muitos cultivadores, a maioria não tinha as melhores leis de méritos à disposição quando começam sua cultivação. Se uma pessoa começasse com uma lei de mérito imperial e continuasse com ela por toda a sua vida, isso é uma coisa boa. Entretanto, se essa mesma pessoa começasse com uma lei de mérito fraca, suas conquistas futuras seriam extremamente limitadas. Pela perspectiva de não Waring, ainda que Li Qi tenha cultivado a lei de mérito sol crescente giratório, no futuro, ele precisaria trocar esse método. Pelo contrário, ele seria ultimamente arruinado por essa lei de mérito. Por causa disso, não Waring relembrou educadamente Li Qi. Sênior, você deveria trocar rapidamente essa lei de mérito, o quanto antes melhor. Uma vez que você acabar em um beco sem saída, será muito mais difícil de mudar, você será incapaz de cortar o laço de controle entre esse método e a energia do seu sangue.